Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo de número 11, a partir do verso de número 20. Nós daremos continuidade à série A Centralidade do Simples Evangelho e hoje nós iremos refletir sobre o tema Vivendo pela Fé. Marcos, capítulo de número 11, a partir do verso 20. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Que o Senhor, meus irmãos, aplique realmente a sua palavra no nosso coração. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Vivendo pela Fé. Este que foi um grande lema da Reforma Protestante do século XVII, aonde Martinho Lutero, o monge agostiniano, lendo a carta aos Romanos, leu o verso que disse que o justo viverá pela fé. Ele que já era doutor em teologia, teve os seus olhos abertos ali para contemplar a maravilha do Evangelho. Ali ele passou a entender o que é de fato o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E desde então, as igrejas reformadas e protestantes entendem a vitalidade da igreja necessita dessa fé viva no meio da igreja. Nós precisamos não apenas entender de uma forma intelectual, cognitiva a respeito da fé, mas viver essa fé no nosso dia a dia. Uma fé prática, de obediência à palavra do Senhor. E quando se fala de fé, as pessoas entendem de uma forma bastante generalizada. Por exemplo, é muito comum você ver uma pessoa que está enferma e ela dizer que eu tenho fé que eu vou ser curada dessa enfermidade. Eu tenho fé que após as eleições de hoje o nosso país vai melhorar. Eu tenho fé que o ano que vem vai ser um ano muito próspero na minha empresa. Eu tenho fé que os meus filhos serão abençoados e vão crer no nome do Senhor. Então a palavra fé ela é vista de uma forma bastante generalizada. Ela é utilizada para muitas coisas. E a gente precisa definir primeiramente quando a Bíblia diz a respeito dessa fé, que é uma fé viva e verdadeira. Dessa fé que agrada a Deus. Nós sabemos que o justo ele vive pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé é essa? Será que é uma fé natural ou ela é uma fé sobrenatural? Porque uma fé natural todo mundo tem. Todo mundo deseja ter uma vida mais próspera, uma vida mais abençoada, todo mundo deseja saúde, todo mundo deseja do coração que tudo vai bem na vida. Isso é algo natural, essa é uma fé comum. Mas o que o Senhor Jesus Cristo vai enfatizar para a gente nessa passagem é que nós precisamos de uma fé vívida na pessoa correta do Senhor, o nosso Deus. Então nós precisamos qualificar
a fé. Uma fé salvadora, uma fé viva, de uma fé natural e comum que todos possuem. O contexto imediato dessa passagem, como os irmãos bem sabem, o Senhor Jesus Cristo ele está em Jerusalém na semana da Páscoa, que também é conhecida como a semana da Paixão de Cristo. E nós, no primeiro dia, ele entra em Jerusalém no domingo, onde há uma grande festa ali, que nós vemos os ramos das palmeiras sendo levantados, as pessoas colocando os seus mantos para que Cristo pudesse entrar em Jerusalém, e você tem aquele momento de aclamação do rei, ele entrando de uma forma simples e singela, montado no jumentinho. Isto é no primeiro dia da semana, e ele vai até o templo, e observa o templo e volta embora para Betânia, o vilarejo que ficava próximo de Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus Cristo ele vai para o templo novamente, e ali ele passa a expulsar aqueles que estavam comercializando a fé, que é a passagem anterior, quando ele entra no templo e ele confronta aqueles que faziam da fé o objeto de lucro, e impedia que os gentios ali pudessem adorar a Deus em espírito e em verdade. É quando Jesus ele dá aquele grande ênfase na passagem que diz que a minha casa será chamada casa de oração. Então, para todos os povos, mostrando assim o momento de adoração e de culto solene também ao Senhor. Então, nós já vimos no primeiro dia da semana, que era o domingo, na segunda-feira, e agora está na terça-feira. Veja aí do verso 20 e o verso 21. E passando eles pela manhã, aqui manhã possivelmente da terça-feira, viram que a figueira estava seca desde a raiz. A figueira que ele havia amaldiçoado no dia anterior, simbolizando ali a sequidão espiritual do seu povo, que necessitava-se de uma reforma profunda. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Os discípulos, aqui de uma forma mais específica, os 12, eles ficaram admirados com o poder do Senhor Jesus Cristo, por ter realizado aquele sinal na presença deles. E Jesus vai utilizar dessa admiração dos discípulos, desse momento, para poder ensiná-los a como viver no poder de Deus, a como viver segundo a vontade de Deus, para fazer uma verdadeira fé, para viver uma fé verdadeira. Se o tema da passagem anterior foi uma reforma espiritual, o Senhor Jesus, ele vai ensinar para os discípulos o como viver de uma forma reformada, como viver de uma forma experimental o verdadeiro poder de Deus. Então, no verso 22, é o primeiro ponto da nossa mensagem, do verso 22 ao verso 23, que ele vai dizer para os discípulos terem fé. Ter fé em Deus. Verso 22, ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui para os seus discípulos? Para que eles tenham fé. Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam admirados com o poder de Jesus. Então, Jesus vai utilizar este momento para ensiná-los a como eles devem viver neste poder de Deus, para realizar sinais e prodígios assim como Ele. Não da mesma qualidade que o nosso Redentor, como Ele já fez andando sobre as águas, multiplicando os pães, mas a igreja, os seus discípulos, eles devem viver no poder de Deus, segundo a vontade de Deus, e para isso é necessário que eles tenham fé. O que Jesus não disse aqui, meus irmãos, é que você pode fazer qualquer coisa se tiver fé. Qualquer coisa de uma forma irrestrita. O que Jesus ele quer dizer é que a fé é fundamental para a vida cristã.
que a verdadeira fé é capaz de realizar coisas naturalmente impossíveis, que a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó é capaz de fazer coisas que nós não conseguimos nem sequer imaginar. Ele está falando, meus irmãos, que os seus discípulos, eles devem viver pela fé, de uma forma clara e objetiva. Não é que tudo aquilo que eles desejam nos seus corações, aquilo que é pecaminoso, propriamente dito, vai ser realizado só porque eles estão se dirigindo a Deus. Não é isso que ele está falando. Né? Supondo que a pessoa está com um sentimento de ira e de raiva, que ela deseja a morte da outra pessoa, se ela pedir isso para Deus, Deus vai atender isso. Não é isso que ele está falando. O que Jesus está ensinando aqui é que a gente precisa ter uma fé verdadeira no Deus verdadeiro. Ele diz: tenham fé em Deus. Não é uma fé subjetiva ou uma fé em qualquer coisa, mas é uma fé objetiva. É a uma pessoa diretamente. Quando ele fala tenham fé em Deus, é no Deus que já se revelou ao seu povo, pelo qual os seus discípulos têm conhecimento. Veja que a fé é necessária aqui não apenas para crer em Deus, mas para continuar crendo e vivendo de acordo com a sua vontade. A fé é necessária não apenas em um momento da nossa vida para a gente crer no Evangelho. A fé é necessária durante toda a nossa vida, para que a gente possa desfrutar do poder e da ação de Deus em nós. Nós precisamos ter uma fé verdadeira no Deus verdadeiro. Essa fé que ela é sobrenatural, ela não é comum, ela não é para todos, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus, como diz a carta aos Efésios. Ela não vem de vós, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, essa fé pela qual o Senhor Jesus Cristo está falando é além de uma fé para crer somente, mas é para viver com essa fé, viver confiando no poder de Deus. Quando ele vai dizer, diga para esse monte que se transporte para o outro lugar, que se jogue no meio dos mares, ele está usando uma linguagem hiperbólica, sabe? É hipérbole, ele está exagerando. E Jesus fazia assim para ensinar. Ele também já disse em outro momento, vocês coam o mosquito e engolem um camelo. O apóstolo Paulo utilizou a mesma expressão quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, se eu tivesse fé do tamanho tal a transportar os montes e não tivesse amor, de nada me valeria. Então ele está usando de uma passagem, de uma linguagem que é exagerada, para mostrar, se vocês terem fé em Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. Ele não está falando aqui de uma forma literal, como se a gente fosse transportar uma montanha, literalmente. O que ele está ensinando para a gente é que a nossa fé em Deus tem poder para realizar coisa que nós nem sequer imaginamos. E é assim que ele nos ordena a viver, confiando neste Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma fé qualquer, meus irmãos. É uma fé clara, objetiva. É uma fé no Deus que se revelou através do seu povo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e que continua com a gente. Por isso, meus irmãos, a fé cristã, ela possui algumas características próprias dela que distingue das outras de outras fés, de fé comum. Por exemplo, a fé cristã, ela é exclusivista. O que quer dizer com isso? Não aceita depositar confiança em outra coisa que não seja no Deus Trino. Quantas vezes Deus já exortou o seu povo no Antigo Testamento que eles buscavam adorar a Deus e também aos ídolos. Ele rejeita ter a sua adoração dividida pelo seu povo. Então a fé bíblica, ela é tanto objetiva como ela é exclusivista. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro.
você não pode amar mais a Deus e as coisas deste mundo. Ou seja, a fé cristã, ela exclui todas as outras possibilidades da gente colocar a nossa confiança que não seja em Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, nesses momentos de confusão nas eleições, confusões políticas, ficam enredados, colocando confiança naquilo que o homem pode realizar. Nós devemos ter as nossas participações, sim, devemos nos posicionar, devemos colocar de uma forma clara e objetiva aquilo que Deus requer na sua palavra, mas a nossa confiança não está em quem vai ganhar as eleições hoje. A nossa confiança está no nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ali está sim a nossa confiança, porque Ele reina sobre todas as nações, Ele faz toda a sua vontade, independente do que venha acontecer, nós confiamos no Senhor, como nós lemos no Salmo da liturgia. Uns confiam nos carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É claro que um cavalo bom, ele pode correr mais, pode dar vantagem sobre a guerra, mas ele não é a garantia de vitória. Um guerreiro valente pode ser um bom instrumento de guerra, mas também não é garantia de vitória. A gente viu isso na história de Davi contra Golias, um gigante forte e poderoso. Não foi suficiente para o Deus de Israel. Por isso, meus irmãos, a nossa confiança não deve estar em questões políticas, não deve estar na segurança da nossa economia, do nosso trabalho. A nossa confiança está no nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. A nossa fé, ela tem um objeto definido, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Essa fé sobrenatural, meus irmãos, ela é recebida tão somente mediante a palavra de Deus. Os irmãos estão cansados de ouvir o verso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé sobrenatural, essa fé que tem poder para mover montanhas, ela é recebida através da palavra do Senhor. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, é impossível ter essa fé reformada, viva, atuando no nosso coração. Por isso, você e eu temos a necessidade de constantemente estar diante da palavra do Senhor. Não apenas para receber essa fé de uma forma gratuita, mas para continuar nutrindo essa fé, fortalecendo essa fé, crescendo em fé. Nós necessitamos da palavra do Senhor, porque somente por meio dela nós podemos receber esse dom gratuito da parte do Senhor. Os cristãos, na sua maioria, possuem uma fé vacilante. Meus irmãos, eu quero falar algo aos irmãos de experiência muito prática. Todas as pessoas que eu já ouvi dizendo que tem uma grande fé, que eu tenho muita fé, ela dá sinal muito claro que ela tem uma fé muito pequena. Muito pequena. Sabe por quê? Quando a gente reconhece que nós estamos falta de fé, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos que nós não temos capacidade nem mesmo para crer na palavra de Deus, quando nós reconhecemos isso, aí sim o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí sim a nossa fé começa a ser aumentada e fortalecida. Quando nós reconhecemos que não temos capacidade nem sequer para crer na palavra do Senhor. E assim nós suplicamos o seu auxílio e o seu socorro. Os irmãos se lembram do apóstolo Pedro quando ele estava junto com os discípulos no mar e Jesus não estava no barco naquela ocasião e veio uma grande tempestade, um grande vendaval e o Senhor vem andando sobre as águas, os discípulos vêm e pensam que é um fantasma. E o Senhor tenta acalmá-los, aí Pedro disse: ao Senhor, então diga que eu vá até aí.
E Jesus chamou Pedro e Pedro começou caminhando sobre as águas também, indo em direção ao Senhor Jesus Cristo. Veja que quando ele estava com os olhos em Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a observar a fúria do mar, a tempestade ao seu redor, o que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele começou a afundar. Ele começou a se afogar. Mesmo os discípulos, meus irmãos, mais próximos do Senhor Jesus Cristo, necessitam ser fortalecidos na sua fé. Assim também é comigo e com você. Nós precisamos ter uma fé fortalecida, uma fé viva no Deus vivo, que se revelou na sua palavra. Talvez você esteja dizendo, eu entendi que para receber essa fé sobrenatural é por meio da palavra de Deus. Mas será que existe uma outra maneira de fortalecer essa fé? De manter essa fé viva dentro do meu coração? De poder viver genuinamente pela fé? O Senhor Jesus ele vai instruir os seus discípulos aqui, mostrando como que eles devem exercitar essa fé verdadeira. No verso 24 e 25, parte B, que ele vai mostrar que a oração é o meio pelo qual os cristãos devem viver pela fé. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, vocês perdoam. Mas o primeiro momento aqui, ele vai enfatizar a respeito da oração. Então, como que nós devemos ter fé em Deus, praticar essa fé viva, é por meio da oração. Então, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês irão receber. Quer dizer que se a pessoa tem o desejo de ganhar na Mega Sena, Deus está comprometido em dar aquele prêmio para ela? É óbvio que não. Não é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, que qualquer coisa de uma forma irrestrita que a gente pedir, Ele está obrigado a nos conceder. Que Deus está obrigado a dar a você qualquer coisa que você pedir a Ele. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando aqui é respeito para que tudo que está de acordo com a vontade de Deus, nós venhamos pedir em oração, Ele vai nos conceder. Os irmãos se lembram do Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, da oração que Ele fez ali. Qual foi a oração de Cristo repetida por 3 vezes? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cálice foi afastado do Senhor Jesus Cristo? Não. Ele tomou o cálice no nosso lugar. Porque foi feita a vontade de Deus. Então, todas as nossas orações, meus irmãos, que estão de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor irá nos atender. Nós não temos muitas coisas, espiritualmente falando, é porque nós não sabemos como pedir. Nós temos um Pai que é gracioso, meus irmãos, que está disposto a nos abençoar. O Senhor Jesus nos diz que se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial também nos dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Entenda, meus irmãos, que Deus está disposto a te abençoar, a fortalecer a sua fé, a ter comunhão com você. Ele deseja ouvir a oração do seu povo. Ele pode nos abençoar sem que nós necessitássemos pedir. Ele pode fazer isso. Mas Ele estabeleceu um meio de comunhão com a gente, de derramar da sua graça e do seu favor sobre nós, que é a oração. Quanto nós negligenciamos a nossa vida de oração. As igrejas, de uma forma geral, as reuniões de orações são as menos frequentadas. Digo isso de uma forma geral.
Infelizmente, as pessoas hoje, como cristãs, crentes reformados, eles não são vistos como pessoas de oração. Talvez dentro da perspectiva reformada seja pessoas que entendem muito de Bíblia, que conhecem a respeito da palavra. Se você quer entendimento, conhecimento, vai para a igreja presbiteriana, porque lá eles gostam de estudar a Bíblia. E isso é muito bom. Mas a gente também precisa ser reconhecido como homens e mulheres de oração. Pessoas que dedicam tempo em oração. Meus irmãos, isso é crucial para termos uma vida de fé viva. Veja que Jesus aqui, ele já parte do pressuposto que os seus discípulos vão orar. Quando vocês estiverem orando, ou seja, porque é inaceitável que um crente não ore. Então ele já parte do pressuposto, quando você estiver orando e lembrar que tem alguém, que você tem alguma coisa contra alguém, perdoe, tenha a disposição de perdoar no seu coração. Mas veja que ele já parte do pressuposto que você vai ter uma vida de oração. E aqui nós precisamos pontuar algumas coisas importantes para que a gente possa desenvolver melhor a nossa vida de oração. A primeira delas é que nós temos necessidades diárias para buscar ao Senhor. Quem é a primeira pessoa que você consulta logo ao acordar? A maioria das pessoas hoje, e eu digo isso com experiência própria também, a primeira coisa que faz quando acorda, sabe o que é? É pegar o celular. É ver se tem alguma notificação. É ver se alguém me ligou, ver se alguém me mandou alguma mensagem. Está preocupado em responder mais às suas redes sociais, a sua imagem social, do que o seu relacionamento íntimo com Deus. A primeira coisa que nós deveríamos fazer ao abrir os nossos olhos é: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu um teto, o Senhor me deu um local para eu repousar. Eu dormi e acordei porque o Senhor me susteve. Em paz eu me deito e logo pego no sono, por quê? Porque o Senhor é comigo, porque a minha confiança está no Senhor. Uma oração para dormir, uma oração para levantar, orações antes das refeições. A nossa vida, meus irmãos, tem que ser marcada e caracterizada com uma vida de oração e de comunhão íntima com Deus. Por isso, faço aqui algumas recomendações aos irmãos. Separe um momento específico para a oração. Coloque isso dentro da sua agenda, da sua rotina diária. Se você não buscar fazer isso de uma forma propositadamente, de uma forma a buscar esse tempo de oração, dificilmente você vai separar. Nós devemos orar durante todo o dia mesmo, com pequenas orações, mas nós devemos também separar um tempo do nosso dia para poder orar. E é recomendável que isso seja feito logo no começo da manhã, onde a nossa cabeça já não está aflita com tantos problemas do nosso dia a dia. Para que a gente possa enfrentar melhor os desafios cotidianos, nós precisamos buscar o Senhor em oração. Receber a sua palavra. Às vezes é difícil iniciar a oração. A gente às vezes está sem palavras para iniciar. Pegue a Bíblia, abra um salmo. Leia aquele salmo para aquecer o seu coração. Busque ouvir a voz do Senhor. Ore ao Senhor, meus irmãos. O Senhor tem poder para transformar o coração do pecador. Ele tem poder para transformar a realidade da sua família. Ele tem poder para fazer todas as coisas. O problema é que nós somos incrédulos com a nossa vida de oração. Achamos que muitas vezes não vai adiantar pedir. É como se Deus não se importasse. E por isso nós não oramos. Que o Senhor, meus irmãos, nos perdoe da nossa incredulidade e conceda a fé para que nós venhamos buscar a sua face verdadeiramente em oração. Existem muitos benefícios
em orarmos ao Senhor. E um deles é que a nossa alegria aumenta. As pessoas buscam muito felicidade em comprar algum objeto, um celular novo, uma roupa, um sapato. A gente fica feliz quando a gente consegue ter um poder de aquisição, comprar algo. Não há nada de errado com isso. Mas, meus irmãos, existe uma alegria que é desfrutada no nosso coração quando nós buscamos a face do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma. Antes, deve ser conhecidos diante de Deus as nossas aflições. O texto de Filipenses vai dizer que a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus quando nós oramos. Deus acalma o nosso coração, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Os nossos sofrimentos, quando colocados em orações, eles são divididos. Experimente colocar um problema que você tem passado em aflição numa reunião de oração da igreja. E ver outros irmãos orando pelo seu pedido. É como se Ele ajudasse você a levar aquela cruz. É aliviador, meus irmãos. E Deus sabe de tudo isso. Ele ordenou todas essas coisas para o nosso bem. Então, quando vocês estiverem orando, creiam de fato que Deus pode fazer infinitamente mais aquilo que você está pedindo. Ele tem poder para isso. Se nós realmente temos uma fé viva, uma fé verdadeira, no Deus vivo que responde, no Deus vivo que interage com a gente, no Deus que se emociona, que se alegra, que também se entristece, sente raiva, se nós confiamos inteiramente nesse Deus, na sua sabedoria, no seu poder e na sua ação, é óbvio que nós vamos buscá-lo em oração, não temos a quem recorrer. Então o fato de nós não orarmos evidencia muito a nossa incredulidade. Se nós não dedicamos tempo à oração, sabe o que isso significa? Que nós não confiamos ou não cremos em Deus. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso pelo qual nós professamos, se Ele é o Deus Todo-Sábio pelo qual nós professamos, o porquê que nós não vamos buscar a sua face em oração? Se Ele é um Deus pessoal, se Ele tem desejo de ter comunhão comigo. Entendem? Então é necessário, meus irmãos, é impossível viver a vida cristã sem orar. Por isso, faça uma alta análise nessa noite, veja se você tem dedicado tempo à oração, veja se você realmente tem buscado a face do Senhor como te é devido, e se arrependa, meus irmãos, de duvidar do caráter santo, justo e bom do nosso Deus em querer nos abençoar como seus filhos. Então, vivendo pela fé, ou a vida reformada diante de Deus, ela é caracterizada não apenas pela oração, mas também pelo perdão, do verso 25 ao verso 26, que diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe a ofensa de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Quando se fala de perdão, sempre é um assunto difícil e delicado, porque mexe muito com os nossos sentimentos, as emoções, ofensas que estão envolvidas. E algo muito claro e objetivo nós devemos esclarecer no primeiro momento, é o que o Senhor Jesus não disse. Ele não disse que perdão aqui é voltar a ter o mesmo tipo de relacionamento de uma forma irrestrita. Existem dois tipos de perdão. Um que a gente volta a ter comunhão e relacionamento novamente, e um tipo de perdão que você entende que é melhor os dois caminharem para sentidos diferentes. Mas isso não quer dizer que não seja perdão. O perdão que o Senhor requer, meus irmãos, não é um perdão
incondicional. O que o Senhor requer aqui é uma disposição no coração do cristão em perdoar, o desejo de perdoar. Se você estiver orando e lembrar que tem algo contra essa pessoa, perdoa ela, porque você também é um pecador. Ele está falando da disposição do coração do pecador, que ele tem que ter essa disposição em querer perdoar. Mas existem casos que a parte que ofende não é movida de arrependimento. Quando a pessoa não se arrepende do mal que ela causou a outra, não tem como mais restabelecer a comunhão, mesmo que haja o desejo para perdoar. Um exemplo muito claro disso é o caso de Jacó e Esaú, caso bíblico que os irmãos conhecem bem. Jacó, como os irmãos sabem, roubou lá a bênção do irmão. Esaú queria matar Jacó. O que Jacó faz? Foge, corre para a casa do seu tio Labão. E Esaú fica com aquilo no coração, que ele quer esperar a morte do pai para poder matar o seu irmão. Nós vemos ali uma ofensa, uma confusão, dois irmãos que estão separados, um está com ódio do outro, certo? Depois de muito tempo, Jacó vai voltar para sua terra. E no caminho, quem é que vem ao encontro dele? Esaú. O que acontece antes do encontro de Esaú? Jacó luta com Deus em oração e vence. Ele encontra-se com seu irmão, dá um abraço no seu irmão e tem aquele momento entre os dois e eles têm uma certa reconciliação ali. Mas houve arrependimento, pedido de perdão, nós não vemos isso. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Havia uma disposição no coração em perdoar, mas se não tem arrependimento, se não tem confissão de pecados, não tem como haver união novamente. Assim é Deus com a gente. Deus está disposto a nos perdoar dos nossos pecados. Mas se nós não nos arrependermos, existe perdão da parte de Deus? Não. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós não teremos mais relacionamento íntimo com Deus. Então também essa é a realidade do perdão. Muitas pessoas entendem que dar o perdão é dar perdão independente da condição do outro. Dar perdão é voltar a ter relacionamento igual, e não é isso que o Senhor Jesus ensina na sua palavra. É ter uma disposição em querer perdoar, é ter uma disposição no coração de retomar o relacionamento novamente. Mas se a outra pessoa não corresponde isso com arrependimento, com contrição, se não há uma reconciliação da outra parte, não tem como conviver mais junto. Mesmo que haja o desejo no coração de pertencer, de caminhar. Porque se não há arrependimento, não há como restaurar a relação. Para ficar um pouco mais claro, meus irmãos, os irmãos também se lembram do momento da crucificação e logo após, 2 discípulos do Senhor Jesus têm ali a sua história marcada para a gente. Uma que é de Pedro, que negou ser discípulo de Jesus. Ele disse que iria para a morte junto com Cristo e negou que era discípulo do Senhor Jesus porque ele teve medo. Por outro lado, nós temos quem? Judas, o traidor. Quem é que foi perdoado nessa relação? Pedro foi perdoado. Por que ele foi perdoado? Ele se arrependeu. Jesus veio até o encontro dele. Jesus ministrou o coração dele, perguntando: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele fez isso 3 vezes. Por fim, ele disse a Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Como foi a relação com Judas? Judas também pecou. Ele tentou devolver o dinheiro para amenizar a culpa dele, pelo qual ele tinha vendido o Senhor. Mas o final de Judas foi trágico.
Foi doloroso. Ele não teve mais comunhão com Cristo, porque ele era filho da perdição. Ele não foi movido de um íntimo arrependimento. Então, meus irmãos, vejam que há sempre disposição da parte de Deus e dos cristãos de perdoar o nosso próximo. Mas é necessário que o próximo seja movido também em arrependimento, em querer a mudança a respeito daquilo que foi ofendido. Mas o que depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Nós não devemos alimentar o ódio, a vingança no nosso coração. É isso que Jesus está falando aqui. Quando a gente for orar, que a gente não venha orar movidos com esses sentimentos pecaminosos. Porque a vingança pertence ao Senhor. O Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Se a pessoa que te fez mal, se ela te ofendeu, tenha disposição no seu coração para perdoar. Se não há arrependimento da parte da outra pessoa, lamente. Ó Senhor, gere arrependimento. Mas o que não pode, meus irmãos, o que fracassa a nossa fé, é ficar alimentando ódio, ressentimento no coração. Se você viver assim, é como se você matasse um pouco da pessoa a cada dia. O seu desejo do seu coração. Mas ela vai ouvir isso, ela precisa... E esse desejo de querer matar o outro no seu coração é você mesmo que morre. O Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito quando ele fala a respeito disso, que a falta de perdão, né, e o ódio alimentado no coração é como você tomar um copo de veneno achando que o outro vai morrer. Então, um cristão genuíno, que vive pela fé, ele não alimenta esse tipo de ressentimento no seu coração. Ele está disposto a perdoar. E o que Jesus diz aqui, ele é enfático: mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Não é uma barganha aqui. Ele está mostrando que o cristão, é natural dele ser perdoador, porque ele já foi perdoado por Deus. Então ele tem o desejo de repartir esse perdão, de estender o perdão ao outro também. Esse é o desejo natural dele, e não buscar alimentando o ódio no seu coração. É impossível para um filho de Deus não perdoar um pecador arrependido. Então, meus irmãos, a marca da nossa vida cristã, de uma fé, de uma vida saudável com Deus, é ter uma fé no Deus verdadeiro, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo que se revelou na sua palavra. É ter uma vida de oração diária, tanto de uma forma particular como de uma forma pública. É também ter uma disposição no seu coração para perdoar todos aqueles que te ofendem. É não pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Essa deve ser a disposição no coração de todos aqueles que vivem pela fé. A fé, meus irmãos, que o Senhor exige de nós, é uma fé que nós recebemos pela graça de Deus. A conclusão que nós podemos chegar, então, aqui, é que nós necessitamos da fé não apenas para crer no nome do Senhor, mas para continuar crendo no nome do Senhor e fazer aquilo que lhe agrada. Em João capítulo 11, o Senhor nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, diz o Senhor. Entenda, meus irmãos, a palavra do Senhor verdadeiramente é para nós palavra de vida, que pode gerar uma genuína fé no nosso coração. Ainda
em João, só que agora na carta ele vai dizer: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, meus irmãos, que é concedida a cada um de nós aqui, ela é a fé que vence o mundo, porque nós não morreremos eternamente. E isso, meus irmãos, deve encher o nosso coração de esperança, porque a nossa confiança não está em nada deste mundo, a não ser no Senhor Jesus Cristo e na sua graça. Quão maravilhoso é poder nos ajuntarmos e cantarmos o nome do Senhor. Podemos entender, meus irmãos, que as aflições dessa vida são apenas momentâneas. Como é bom sabermos que, independente de quem vai assentar na cadeira da presidência, Deus reina e governa. Quão maravilhoso é nós sabermos, meus irmãos, que nós temos vida e vida eterna em Cristo Jesus e tão somente nele. Nada poderá nos abalar. Pode vir enfermidade, pode vir crise financeira, pode vir o problema que for, mas nós temos o Senhor. Olho para os montes e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é a nossa esperança, Ele é a sua vida, Ele é a nossa alegria, o nosso contentamento. Por isso, não desanime, fortaleça a sua fé no Senhor, receba a palavra do Senhor, dedique a sua vida em oração, tenha um bom testemunho de disposição para ter comunhão com todos, que Deus nos abençoará desde agora e para sempre, meus irmãos. Uma fé inabalável é a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nada deste mundo pode abalar, pode vir enfermidade, como muitos irmãos aqui já passaram e muitos deles ainda estão passando. Pode vir crise financeira sobre nós, como teve no momento de Covid, no momento mais alto da pandemia, que tudo estava fechado, aquela crise, aquele problema. Pode vir o que vier, meus irmãos. Nós confiamos no Senhor, nós podemos passar pelo deserto, podemos passar pelo vale da sombra e da morte e não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E louvado seja o nome do nosso Senhor por conta disso. A nossa oração nessa noite, meus irmãos, deve ser semelhante à oração do pai do jovem lunático. Quando ele levou o filho aos discípulos, os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno. E Jesus perguntou para ele se ele cria. E o pai do jovem lunático disse: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus. Mas nós oramos: Senhor, nos ajude, porque ainda nos falta fé. Porque ainda somos fracos e debilitados e carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. Em nome e por amor de Cristo, nosso Redentor, assim nós oramos, meus irmãos.